Olá pessoal do canal do YouTube. Eu vim fazer aqui um pequeno review dessa televisão aqui que eu comprei da TCL S5K, né? Já que eu não tô vendo muito review falando sobre ela e o review que eu tô falando, que tem falado é muito pouco e não tem mostrado muitos detalhes, como eu vou mostrar agora, né? Nessa situação do tô até mostrando aqui o Resident Evil 5, eu gosto muito desse jogo, mas vou falar sobre alguns detalhes dessa televisão. Infelizmente, aqui com esse celular que eu tenho, ele talvez não mostre tantos detalhes. Aqui é o controle dela, né? Ele talvez não mostre tantos detalhes como deveria mostrar, né? Por conta da configuração do celular. Mas vou mostrar, vou falar o máximo que eu puder falar. Eu peguei ele numa promoção, né? Até 999 mil reais, vai arredondar, né? Em 10 vezes sem juros que eu peguei na loja e gostei, tô gostando daqui, né, desse aparelho. Muito bom. Mas uma coisa eu te digo, assim, vou falar o lado positivo e negativo dessa televisão. Então o que acontece? É uma televisão muito boa, vou até tirar daqui, né? É uma televisão muito boa, a configuração dela é boa também, porque assim, para Full HD, para o tamanho dela, que é de 32 polegadas, com- compacta, é muito boa, assim, ele dá uma concentração muito melhor. Então o que acontece? Quando ele vem meio desprogramado a configuração de imagem e tudo mais. Então o que acontece? Depois que você configura, depende da forma que você configurar, ele vai ficar com a imagem muito nítida e boa também, viu? Muito legal, achei até melhor do que a imagem da televisão que eu tinha, da LG de 2018. E o que acontece? Ela é 4K, minha televisão, e ela ficou, a configuração que eu fiz, ela ficou muito melhor, entendesse? Então, o que é que eu tenho a dizer? A configuração que eu fiz foi essa daqui, ó, para imagem de jogos, né? Eu sei que talvez você possa fazer coisas melhor, porque depende muito do que você possa, a forma que você possa usar, né? Aqui jogos, pronto aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou mostrar aqui, de gavarinho aqui, ó. A luz de fundo, não botei muito forte, porque também diz que pode prejudicar muito a televisão com um certo tempo, né, com a luz muito forte, mas mesmo assim também atrapalha muito a sua vista, né? Aqui, ó, o brilho, tá? A matriz, né? Aqui, ó. Tá, vou botar bem de gavarinho, né? Aqui, ó, matriz, nitidez, configurações avançadas. Aqui eu botei o ruído automático, né? A temperatura de cor, deixa eu mostrar aqui, pronto. Eu fiz dessa forma aqui. Redução de para que eu botei aqui, ó, ruído forte, tá aí? Luz dinâmica, média, isso aqui eu botei o gama escuro, que ficou muito bom. Aí o que acontece? Eu botei aqui espaço cores automático, tem aqui sintonia de cores. Aqui não mexi tanto não, porque eu não mexi tanto não, porque não fazer tanta diferença, não fez tanta diferença não. E aqui eu mexi um pouquinho de nada aqui, tá vendo? Também não mexi muito não. Mas para mim foi a melhor, foi muito boa. Infelizmente até esse celular ele não vai replicar a mesma forma. Agora sim, eu estou gostando muito da televisão. O lado negativo dela, vou até mostrar aqui como ficou. Vou até tirar do Resident Evil 5, vou mostrar. É porque não vai dar para replicar. Ele tem hora que, poxa, a imagem fica muito nítida mesmo quando a pessoa faz a configuração, porque ela já vem com uma configuração muito forte. E o que acontece? Ele vai ficando com a configuração um pouquinho mais detalhada, e até os detalhes do rosto, né? Desse zumbi aqui, ficou muito bom. Aí aqui não tá dando, infelizmente tá dando para replicar. Deixa eu pausar um pouquinho aqui, pronto. E o que acontece? Muito bom. Agora só que tem um porém. E se vocês puderem me ajudar também, eu queria também saber de você que também teve essa experiência. Isso é para trocar uma experiência com vocês, porque assim, é, os pontos que eu achei muito negativos nessa televisão é que dizem que eles têm borda muito quase que infinita, né? Realmente é muito fininho essa borda a borda da televisão, ela é muito fina mesmo essa borda. Mas por um outro lado, aqui ó, vê como vai ficar a imagem dele. Dizem que tem HVA, mas eu não acredito que tenha HVA na de 32 não. Talvez seja nos modelos um pouco maiores, né? Tá vendo os detalhes aqui?
Tá vendo? Tá muito pequena, realmente não tem muita borda não. Agora só que tem essas listrazinhas que deve ser natural dela, né? Essa listra aqui, tá vendo? Da própria telazinha mesmo, que como se fosse uma pequena diminuição. Talvez seja isso natural. E outra coisa também, o controle dela, pelo que eu já li, diz que tem comando de voz. Deixa eu botar no lugar assim, pronto. Comando de voz. E o que acontece? Tô vendo como feito um microfonezinho aqui. Não sei se dá para ver esse pontozinho aqui, como se fosse um microfonezinho. Mas ele não sai som de forma nenhuma, não replica. Porque pelo que eu vi, até na outra que é de 2023, no outro modelo dela, o que acontece? Ela tem, que é só Full HD, já vem com o controle completo, inclusive com aquela parte do comando de voz que é o do Google Assistente, né? Que tem um bocado de pontinho assim, colorido para o cara apertar. E aqui não tem nada. E por mais que você procure, e quando eu fui ver alguns comentários, tinha pessoas falando a mesma coisa, entendeu? Agora uma coisa que eu achei horrível, e não sei se foi problema no meu modelo, mas isso aqui, ó. Vê que som ruim abafado. Muito ruim abafado, parece que tá como se estivesse falando num copo e tudo mais. Achei muito ruim mesmo. Para você replicar música e tudo mais, o som é muito ruim. Eu botei esse caixinha, que é muito peba, que apesar que eu não tenho condição de comprar um soundbar, eu vou comprar um caixinha maior, daqueles caixinhas compridinhos lá que vende no chinês, que tem um sonzinho até bom. E o que acontece? Vou botar agora o som do caixinha para você ver que faz uma diferença muito grande. Vai fazer uma diferença muito grande, mesmo com caixinha peba disso aqui. Cadê? Ah, não, tá desligado, tá ligado. Deixa eu ver aqui. Tá ligado. Oxi, que danado foi que conectar. Sim. Deixa eu ligar e desligar aqui para ver se... The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected Pronto. successfully. Agora vê a diferença do som. O som sai um pouquinho melhor. Mesmo desse daqui que é um pouco mais baixo, tudo mais simples, sai um pouco melhor do que o da própria televisão, porque é muito. Diz que é 20 watts. 20 watts para uma televisão desse tamanho deveria ser uma qualidade muito boa. Porque 20 watts, 16 watts é uma média de televisões de 4K, das mais simples, né? 50 polegadas, por aí assim. Então isso aqui para ser de 32 polegadas era para ter um som muito melhor. Mas agora eu vou desligar o Bluetooth. Vou desligar aqui mesmo no caixa. Tá vendo como é diferente, é mais abafado. Agora só que pega um pouco mais altura, né? Mas mesmo assim é um som muito feioso, distorcido. E é quase obrigatório você comprar algum auxiliar de som, né? Outra coisa, esse controle também muito leve, dá para perceber que não é tão bem construído. Mas fora assim, nos demais, até agora eu tô gostando. Tá vendo que tem um... Assim, ela mostra a tela toda preenchida, que não tem borda laterais. Mas aqui mostra umas bordinhas que tá na própria televisão, que eu queria que tivesse um pouquinho mais de aproveitamento, mas isso é coisa mínima. No geral, eu digo, tô gostando da televisão, a imagem dela, o gráfico dela. Eu achei até melhor do que a 4K que eu tinha, né? Pelo tamanho, pegar Full HD e demais situações, e porque eu optei também por essa televisão, né? A questão também que eu optei por ela foi a questão de... Deixa eu tirar essa aqui para não ficar com som. A questão que eu optei também, porque ultimamente as televisões não estão durando tanto tempo. Então o que acontece? Não adianta você comprar televisão, na minha opinião, né? De 2, 3, 4, 5 mil conto, ou até mais, e a televisão dura tão pouco tempo. Tem muitas pessoas que têm conteúdo na internet dizem, antigamente a televisão durava mais,
porque antigamente era mais cara, hoje está mais barato comparado de antigamente. Não, porque a tecnologia era nova, né? Por isso era muito mais caro, feito quem comprou DVD no início do DVD. Era, naquela época, negócio de R$ 6.000. Naquela época, negócio de 30, uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, DVD, videocassete, era tudo muito caro. Depois, quando se popularizou, ficou mais barato. Então, o que acontece? Não era para estar tão cara as televisão, porque a tecnologia está se popularizando bastante. Então, o que acontece? Pelo que a gente paga, ele está durando muito pouco. É feito um microLED. MicroLED, não sei se vai vingar, mas tem televisão de microLED que estava chegando a R$ 1.500.000. Com toda certeza deve estar caindo de preço, né? Mas é uma tecnologia muito cara, mas por quê? Mas que significa dizer que ela vai durar mais tempo que você está pagando 1 milhão ou 500 mil? Claro que não, não vai pagar, não vai durar esse tempo todo. Você está pagando pelo início de uma tecnologia, que quando se populariza, ele vai ficar muito mais em conta. Então é nesse caso, né? A OLED ela tem uma tecnologia que já está mais popularizada, né? Que ainda não é tão popular assim. A questão mesmo dessas televisão é que hoje em dia a situação mínima de 120 Hz, a maioria das televisões até de 4K está chegando ainda a 60 Hz, né? Deveria ser ter no mínimo algumas televisões, tudo bem, é muito mais básica, pode chegar a 60 Hz, porque infelizmente o PlayStation 5, até mesmo o Xbox, mesmo eles avisando que tem 120, nem todos os jogos eles estão chegando a 120 Hz, né? Mas de repente o cara quer um computador, quer criar algum outro tipo de conteúdo que possa chegar muito mais que a tecnologia mesmo com 120 Hz já não é tão nova, né? A 144, hoje está 165, 240 Hz, então aquele negócio, a turma deveria popularizar um pouquinho mais para que a gente tenha mais acesso. E é feito, eu digo, estou gostando, optei por ela porque se ela durar, passar dos 5 anos, já pagou meu dinheiro, né? Mas eu queria que fizesse feito antigamente, que as televisões, não era só as televisões de tubo não, até as televisões, os inícios que era de cristal líquido, as de plasma mesmo, durava negócio de média de 15, 20 anos, que eu moro de aluguel, né? Mas a dona dessa casa aqui, a televisão dela, ela tem a primeira dela de LCD, tem até hoje, né? A do meu pai durou 16 anos. Tudo bem que hoje em dia não vai durar mais esse tempo todo, mas pelo menos deveria durar pelo menos uns 10 anos. E o que acontece? Hoje em dia, as grandes fabricantes, em todos os estágios, os empresários eles se unem demais. E quando acontece uma coisa para todos faz quase o mesmo segmento, né? Quase o mesmo segmento. Eu sei que muito bom ter muita tecnologia na televisão, mas tem coisas, muitos recursos que a gente nem vê direito, que a gente nem usa muito. E outra coisa, a nossa mente, ela percepta, né, o que a gente está vendo aqui. De repente você bota aqui uma televisão de 4K e outra de lado a lado, a gente vai ver a diferença. Mas se você estiver só usando uma delas, você não vai perceber tanto totalmente essa diferença, porque o seu olhar e a sua mente já está produzido naquela situação. Então é feito, eu digo, não precisa ter tanto para ter muito mais consumo. Era bom que tenha o razoável, o necessário, e tenha menos consumo, menos gastos, porque as coisas não estão tão fáceis para que a gente venha gastar demais, né? Então é feito, eu digo, a gente tem que botar o equivalente. Eu estou gostando bastante dessa televisão, o preço que eu estou pagando, pelo preço que eu paguei para o que ela está oferecendo, né? Eu só queria assim que tivesse algum recurso a mais no controle e o som dela, né? Fosse um pouco melhor, mas fora isso, agora se for questão só da série da minha, eu queria saber, né? Porque se realmente o som que você está usando ele é bom ou não, e se tem esse recurso também de comando de voz, e que eu não sei mexer, ou outros também não sabem mexer, ou se tem que comprar outro tipo de controle, qualquer coisa dá um aviso aí, que estamos aqui para interagir também no canal, né? E até agradeço vocês assim por, seja lá quem for que vier comentar, né? E vamos ser respeitosos um com o outro, vamos ajudar uns aos outros, né? E é feito, eu digo, a gente tem que ser um pouco mais críticos naquilo que a gente faz, porque as empresas vão de acordo conosco, porque somos nós, o consumidor, que crescemos grande parte das empresas. Entendeu? Somos nós que fazemos isso, então vamos exigir um pouco mais das empresas, porque é feito, eu digo, quando as empresas de celulares reduziram o tempo de bateria, fizeram isso em geral.
mesma coisa, estão fazendo muitas coisas em gerais. E dessas situações é o tempo de vida útil da televisão. Por mais que a gente tá fazendo as coisas certas, eu botei até ali um transmissor ali de consumo não, de interação de energia, para saber se realmente também a energia está oscilando, né? Porque também isso aí conta também com a questão da durabilidade da televisão. Então é feito, eu digo, a gente tem que fazer o máximo que puder, a gente tem que se unir. Se for para ser crítico, a gente tem que ser. Se for para também a gente valorizar nosso dinheiro, a gente tem que valorizar. E quando é para elogiar, vamos elogiar. E quando é para dizer que aquilo ali está faltando, né? E se for de exigir, a gente também tem que exigir, porque é aquele negócio. Nós somos consumidores e dentro do que nós estamos consumindo, daquilo que a gente está pagando, a gente tem que valorizar o nosso suor, tem que valorizar tudo que a gente tem feito, né? Porque a nação e as empresas só melhoram de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Por ser consumidor e porque a gente precisa, não significa dizer que também vamos submeter-se a tudo, não. E eu agradeço também essa oportunidade para vocês, viu?